Tem pessoas que você tem que dar mais detalhes, que você só vai vender se ela sentir segurança, se você for claro, se você for transparente. Tem pessoas que se você der muito detalhe, você perde a venda. Depende do perfil da pessoa. Tem pessoas que você tem que falar menos, tem pessoas que você tem que falar muito. Depende do perfil da pessoa. Eu costumo separar a venda em 5 passos práticos, tá? E dentro desses 5 passos, você consegue direcionar a sua venda, tá? O que é interessante quando você estiver vendendo, você seguir esse passo a passo. Eu, particularmente, eu não sou muito a favor de script. O script é bom para te direcionar. Você está aprendendo, você saber o que falar, ter uma ideia ali de uma estrutura de venda. Mas o script ele não vai funcionar com todo mundo, porque não adianta você ser robotizado ou você ser engessado, porque cada pessoa tem um perfil diferente. Tem pessoas que você tem que dar mais detalhes, que você só vai vender se ela sentir segurança, se você for claro, se você for transparente. Tem pessoas que se você der muito detalhe, você perde a venda. Depende do perfil da pessoa. Tem pessoas que você tem que falar menos, tem pessoas que você tem que falar muito. Depende do perfil da pessoa. Por isso que eu não sou muito a favor do script, mas se você pega esse passo a passo, você consegue montar uma estrutura e montar um script de venda. Em cima desse script, é interessante o quê? É você adaptar em cada atendimento. Mas você tendo um passo a passo, é muito mais fácil. Porque você sabe, eu estou nesse momento da venda, agora eu estou nesse momento, agora eu estou nesse momento. Tá? E o primeiro passo da venda, a gente chama de apresentação individual ou abordagem. Tá? Abordagem também, apresentação individual, é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo, e eu vejo isso acontecer muito. Tá? Já vi vários atendimentos, às vezes, e vamos pegar um exemplo aqui, vendendo seguro. Postou um anúncio lá na internet, veio o cliente querendo fazer uma cotação, e aí o representante me manda a placa do seu veículo. Às vezes não dá nem um bom dia, uma boa tarde, uma educação, nem se apresenta, né? Já sai pedindo as informações pessoais ali. Né? Quase isso. O primeiro passo é um momento de gerar conexão com o cliente. É um momento de gerar conexão. Eu fiz o que você está falando ontem. Uma pessoa pegou meu panfleto numa clínica de um amigo meu que botou lá. Aí eu fui, boa tarde, meu amigo. Aqui eu Percy, você adquiriu o meu panfleto aonde? Com quem? Aí eu estava numa clínica e eu vim lá e estou fazendo a cotação. Eu fiz isso que você está falando. Sim. E dentro desse passo aqui, obviamente, cada passo, gente, dá um treinamento inteiro. Tá? A gente consegue falar 3, 4 horas aqui só de um passo. O pessoal que participa da mentoria, como você mencionou, eles têm uma aula específica aprofundada de cada passo. Porque aqui, obviamente, a gente passa um pouco mais raso, mas na mentoria a gente tem tempo para aprofundar. Mas nesse passo, por exemplo, já existem várias técnicas. Uma, por exemplo, que é muito conhecida e que muita gente usa, quebra-gelo. Você conhece o quebra-gelo? Quebra-gelo é uma forma de gerar uma conexão. Existe o rapport, existem várias outras técnicas de gerar conexão com o cliente. E nesse primeiro passo, que é a apresentação individual ou abordagem, é o momento de gerar conexão. Porque quando você gera conexão com o cliente ele se abre mais para ouvir o que você tem a falar. Entendeu? É mais fácil de você conseguir fechar uma venda se você já tiver uma boa apresentação. E eu tenho certeza que todo mundo nessa sala aqui, alguma vez, por não ter tido um bom primeiro passo, se fechou para uma venda. Tipo, o cara mal educado, não deu nem um bom dia. Às vezes você está até interessado no produto, mas você ficou bloqueado ali só porque o cara não te deu um bom dia. Né? Parece bobeira, gente, mas às vezes é uma educação, um bom dia, é uma apresentação. Fala demais também, perde. Sim. Aí a gente vai chegar no outro passo que fala sobre isso. Quebra muito gelo. Isso quebra muito gelo. Se tu tá conversando com... Tu viu o cara pela primeira vez. O cara tá com a blusa do Flamengo. E você é flamenguista. Irmão, isso é uma oportunidade gigante para uma apresentação. Pô, tu também é flamenguista? Eu também sou. Tu é vascaíno? Eu também sou. Tu é botafoguense? Eu também sou. Isso gera uma conexão instantânea. Time, tatuagem, dependendo da pessoa que você está atendendo. Se você já tem uma prévia. Elogio também. Obviamente, a gente tem que ter cuidado com elogio, tá? Por quê? Tem que ser um elogio sincero. Porque tem coisas que ficam na cara que você está elogiando a pessoa só para
como se estivesse querendo algo em troca. E principalmente se for sexo oposto. Se for um homem atendendo uma mulher atendendo um homem. Pode levar para o outro lado. O elogio também é bom, também gera conexão, também gera a conexão, mas você tem que saber usar. E tem que ser sincero. Não adianta a pessoa estar com a blusa da Flamengo e tu é flamenguista e tu falar que o Flamengo é um excelente time. Exatamente. Entendeu? Então tem que ser sincero, tem que ser respeitoso, porque senão pode gerar até um efeito contrário. Tá? Pet, são coisas que você usa em comum para gerar conexão com a pessoa. Então, nesse passo, o primeiro passo, o ideal, obviamente, de qualquer atendimento é que seja presencial. Tem várias formas de se atender. Presencial, online, WhatsApp, ligação. Tem vendas que você consegue fazer presencial, tem vendas que você tem que fazer pelo telefone, tem vendas que você tem que fazer pelo WhatsApp. Obviamente, qualquer venda, qualquer tipo de venda, a melhor forma é o presencial. Tá? Depois, pelo telefone e, por último, WhatsApp, ligação. Por quê? Por causa disso aqui que eu vou mostrar para vocês. Me ajuda? A comunicação, ela... Vamos lá. Esse aqui é o principal motivo, tá? E a gente também aprofunda um pouco mais sobre isso aqui na mentoria. A comunicação... 55% da comunicação é linguagem corporal. Não sei se está dando para ler, mas eu vou ler para vocês. 55% da comunicação é linguagem corporal. Eu vou dar um exemplo. Se essa caneta cai no chão e eu só faço assim para ele entendeu que eu pedi para ele pegar a caneta. Eu não precisei falar nada. Isso é linguagem corporal. Subconscientemente, a gente já tem esse conhecimento. A gente entende gestos, né? Eu vou dar um exemplo. Quando você está com a sua esposa ou com o seu marido em casa, ou você que tem filho, às vezes você não precisa falar nada. Você só olha para a pessoa sabe o que você quer falar. Isso é linguagem corporal. E isso é 55% da sua comunicação. 38% da comunicação é o seu tom de voz. O que é o tom de voz? Eu vou dar o mesmo exemplo. A caneta caiu no chão e eu posso falar, pega para mim, ou eu gritar, pega para mim. Você percebe que eu falei exatamente a mesma coisa, só que com um tom de voz diferente. E isso passa uma comunicação totalmente diferente. Perfeito. Você gera uma conexão assim também. Então, 38% é o tom de voz. E apenas 7% que, de fato, é a mensagem. Você percebe que o pega para mim é o menos importante nessa comunicação? Eu consigo só comunicar com um gesto, né? A mensagem, especificamente, é o menos importante. Porque se você consegue usar a linguagem corporal e o tom de voz, não se preocupa se você vai falar alguma besteira. Eu não estou falando que você tem que falar besteira, pelo amor de Deus. Mas a mensagem em si, talvez não estou dizendo que não é importante, mas não é o mais importante. Por quê? Às vezes não é o que você fala, é o como você fala. Eu dei o exemplo do pega a caneta. Foi o como eu falei, você viu a expressão dele, eu já olho para trás, não dou nem atenção. Só por causa do tom de voz. Às vezes é um deboche no rosto. Exatamente. Perfeito. E você consegue perceber isso conversando com a pessoa. Por isso que ideal presencial, porque o presencialmente você usa 100% a linguagem corporal, o tom de voz e a mensagem. Por isso que o ideal do atendimento é o atendimento presencial. E eu cito, alguns anos atrás, quando eu fazia muita venda, eu ia atender os clientes na casa dele. Eu ia fazer uma cotação, uma simulação, presencialmente. Agora, pô, mas por que você vai na casa do cara se você pode fazer pelo WhatsApp, se você pode fazer uma ligação? Eu atendia muito menos clientes, obviamente, porque depende de tempo, deslocamento, só que eu fechava muito mais. Por quê? Porque eu uso 100% da comunicação. E tem técnicas que você usa vendendo presencial que você não consegue vendendo pelo telefone ou pelo WhatsApp. Então, eu acabava tendo uma conversão muito maior.
O que normalmente, se você faz de forma online, ou pelo telefone ou pela mensagem, às vezes você fala com 10 clientes para fechar 1 ou 2. Presencial, às vezes falando com 10, você fecha 6 ou 7. Sua conversão é muito maior, né? Só que, obviamente, nem todo produto a gente consegue vender de forma presencial. Se não tem como vender de forma presencial, é um cliente de outro estado, é um serviço online, aí você usa isso aqui. Telefone. Por quê? Telefone, você já tem aqui, ó, 45%. Você usa o tom de voz e você tem a mensagem. Você já diminui muito a possibilidade, porque você não usa a linguagem corporal. Se puder fazer de vídeo, já é melhor ainda. Se não puder, numa ligação já facilita bastante. E passa muito mais segurança. Em último caso, não tem possibilidade, aí você usa o WhatsApp, a mensagem, o SMS, o Telegram, Vários clientes meus já tenta falar pelo telefone, ele pega. Sim, porque eu não gosto de falar muita gente hoje tem isso. Por quê? Tela fria. Hoje a gente está numa época, numa geração, onde as pessoas querem agilidade e facilidade. Ela quer conversar contigo fazendo outra coisa. Se ela te atender automaticamente, ela não consegue fazer outra coisa. Mas isso não quer dizer que você não vai conseguir ligar para ninguém. Obviamente vai ter pessoas que você vai ter que direcionar, vai ter que fazer pelo WhatsApp. É melhor atender pelo WhatsApp do que não atender, obviamente. Mais idade é mais fácil. Ligação, exato. Isso também depende do perfil da pessoa. Às vezes você falando com o analítico, ele vai preferir falar pelo WhatsApp. Às vezes você falando com o comunicador ou com o executor, ele vai preferir uma ligação. Entendeu? Às vezes você está falando com o planejador, o presencial é a melhor parte. Então entende que cada perfil tem uma forma diferente de se atender, né? Então, o último caso, você usa a mensagem. Por quê? Porque aqui você só tem 7%. Aí, obviamente, dentro da mensagem, se você estiver usando o WhatsApp, por exemplo, tenta gravar um áudio, que também você tem que saber como que você está gravando. Porque tem pessoas que se você grava um áudio de 1 minuto, ela não ouve. Você tem que gravar áudios de 10 segundos. Mas tem pessoas que se você grava um áudio, obrigado, de 6 minutos, ela vai ouvir os 6 minutos. Isso depende do perfil do outro. Por isso que é importante você entender sobre o perfil comportamental na hora da venda. E a gente vai ter a oportunidade de aprofundar em cima disso. Eu tenho um camarada lá na igreja lá, e ele, para você ouvir na velocidade 2, ainda você fica... É bem provável que seja um planejador. Acontece muito. Ele é muito lento para falar. É bem provável que seja um planejador. O planejador ele é mais pausado, ele é um pouco mais lento. Dá sono você ouvir. Hoje em dia, quando é um áudio de mais de 2 minutos, Depende do perfil da pessoa. Eu vou dar um exemplo. Meu irmão, se eu me comunico com ele pelo WhatsApp, ele manda áudio de 10 minutos. Meu Deus! Conta uma história. E não ouve não, pra você ver. Se ele gosta de gravar áudios longos, áudio de 3 minutos, de 4 minutos, de 5 minutos. Meu filho é monetizado no TikTok. Sim. Ele tem lá mais de 50 mil seguidores. Ele fala lá que os vídeos mais curtos é o que mais dá visualização para ele. Sim. Sim, porque hoje a pessoa quer agilidade, quer facilidade. Porém, aí é o nosso papel como vendedor. Se a gente tem esse conhecimento, a gente tem que conduzir, porque a gente sabe que vai ter um resultado melhor. Então, obviamente, você tem que tentar, de todas as maneiras, conduzir para um atendimento presencial ou para uma ligação. Vai ser todo mundo que você vai conseguir? Não vai. Mas, obviamente, aqueles que você conseguir, a chance de você fechar é muito maior. Entendeu? Obviamente que a gente tem que se adaptar. E tem técnicas de você atender pelo WhatsApp também, como falar por mensagem, e a gente também aprofunda um pouco sobre isso. Porque até para conversar e vender pelo WhatsApp, você tem que ter as formas corretas. Eu vou dar um exemplo que você falou. O cara está te gravando só áudio, não adianta você mandar texto, grava áudio. Se o cara só está te mandando texto, não adianta você gravar só áudio, manda texto. Existem formas de você se conectar também pelo WhatsApp, entendeu? Bastante, né? A inteligência artificial hoje ajuda muito.